Israel, que orava pelo povo de Deus, que levantava debaixo da palmeira, e ali ela atendia as pessoas, políticos, pessoas, comandante do exército, muitas causas eram passadas pelas mãos de Débora. E a Bíblia diz que Débora também era uma profetisa. A Bíblia diz que ela profetizava, Deus usava ela como uma profetisa. O que é um profeta? O profeta é aquele que ouve o povo e leva a Deus, ouve a Deus e traz a resposta ao povo. Então, ela também era usada em profecias, entregava aquilo que Deus ordenava. E neste cenário que Débora se encontra, nós vemos que a Bíblia fala de Débora em 2 capítulos, que é o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes. Deus levanta essa mulher como uma libertadora de Israel. A Bíblia diz que após Eude ter falecido, tinha tido paz na terra de Israel por 80 anos entre o povo hebreu, o povo de Deus. 80 anos de paz, porque Eude havia sido um libertador, havia conduzido o povo ao arrependimento, havia feito uma reforma religiosa. E a Bíblia diz que Eude ele veio a falecer. E em Juízes nós vemos do primeiro capítulo ao último capítulo, tanto que no último capítulo está dizendo que o povo, nesse tempo de Juízes, eles faziam o que bem queriam, aquilo que eles bem entendiam fazer. Eles não tinham reis, eles não tinham governo, eles eram regidos pela teocracia, onde Deus governa todas as coisas. E havia juízes que o povo escolhia alguém para julgar as suas causas, denominava juízes. Naquela época havia muitos homens juízes e Débora se destacou como mulher, né? E nós vemos que em todo o tempo, em Juízes, Deus sempre nos alertando, dizendo: o povo fazia aquilo que eles bem queriam, e o povo fazia conforme era reto aos seus olhos fazer. Lá no capítulo 21, versículo 25, deixa bem claro isso, que é o último versículo do livro de Juízes, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos fazer. Então, eles não tinham um líder a seguir. Então, toda vez que eles se afastavam de Deus, eles se voltavam à idolatria, aquela nação desobedecia aos mandamentos de Deus, Deus levantava um libertador, aquela pessoa fazia uma reforma religiosa, Deus trazia um avivamento entre o povo, muitos deles se arrependiam, não era todos, porque senão eles não voltariam às mesmas práticas antigas. Então Deus, ele tinha misericórdia daquele povo, ele mandava o socorro, levantava um libertador para pelejar por aquele povo e dava vitória àquele povo. E toda vez que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor mandava um opressor para que oprimisse eles de forma que roubava todos os seus bens, roubava toda a sua colheita, como a gente vê, né? Que foi lá nos dias de Gideão. Mais à frente, a gente vê a história de Gideão dizendo que toda plantação os opressores roubavam, minavam as suas colheitas, tanto que Gideão malhava o trigo no lagar onde era de se pisotear uvas, mas ele estava malhando o trigo ali para se esconder dos seus opressores, porque eles roubavam todo o seu trigo, todo o seu alimento, escravizavam eles, estrupavam as suas mulheres, roubavam as suas crianças, os seus jovens eram levados para trabalhar como escravo, e nós vemos que Deus levanta Débora como uma libertadora de Israel. Débora, ela que era uma dona de casa, era uma profetisa, era uma juíza e tinha um coração disponível a Deus, ela se levanta a interceder pelo
Quando Deus vê Débora intercedendo, depois de 20 anos, a Bíblia diz que o povo foi oprimido por 20 anos, porque eles fizeram mal, o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor permitiu que eles fossem oprimidos. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 2, nos diz assim: e entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então esse povo, eles ficaram 20 anos sendo oprimido pelo opressor. 20 anos, e a gente passa a se perguntar por quê? Por que foi tanto tempo, Deus? Por que 20 anos esse povo sofrendo? Se esse povo clamasse com um mês, Deus os ouviria e mandaria a solução? Sim, mandaria a solução. Mas o povo estava tão acostumado à idolatria, à apostasia, a praticar pecado contra o Senhor, que eles preferiam sofrer do que abandonar os seus pecados. Eles preferiam pagar o preço do que abandonar as velhas práticas pecaminosas. E a Bíblia diz que esse povo perecia. Eles tinham aí as suas colheitas saqueadas, as suas mulheres abusadas, eles tinham as suas crianças levadas cativa, os seus jovens levados cativo. Nós vemos que os reis, eles separavam os jovens mais inteligentes, os escravizavam no palácio para trabalhar em função deles, o rei opressor. E nós vemos que o povo esperou 20 anos porque não queria abandonar o pecado. E quantas vezes em nossa vida nós estamos sofrendo, estamos padecendo, quantas vezes nós dizemos assim, mas tem 20 anos que eu estou orando pelo meu esposo, tem 10 anos que estou orando pelo meu filho, tem tantos anos que estou orando por esta bênção e até agora ela não chegou. É da gente repensar, olhar a história de Juízes e repensar a nossa vida, olhar e pensar assim: Deus, será que eu tenho feito o que é reto aos seus olhos? Deus, será que minha vida está diante do teu altar? Eu estou vivendo como o Senhor quer? O que falta eu me libertar? O que falta eu liberar para que o Senhor me abençoe? Porque muitas vezes Deus nos dá um tempo de espera para que possamos ter experiência com Ele, aprendizado, mas é porque não estamos, e se não estamos preparados, é porque tem algo em nós que é necessário mudar. E se tem algo que é necessário mudar, nós temos que rever os nossos conceitos e perguntar para Deus: Deus, aonde está o erro? Mostra para mim aonde está o erro, eu me arrependo dos meus pecados. Porque era isso que Deus desejava ouvir do povo de Israel. Deus desejava ouvir desse povo assim: eu me arrependo no pó e na cinza, eu me arrependo dos meus pecados, eu abandono os ídolos, eu abandono tudo por amor a ti. Mas nós vemos que Deus mandava a opressão e esse povo, a vários lugares diz, e foram 8 anos oprimidos pelo opressor. E aqui diz que foram 20 anos, 20 anos de sofrimento. Quando a Bíblia diz que Císera, ele tinha 900 carros de ferro no seu exército, era um exército temido, muito temido pelo povo, porque esses carros, os estudiosos dizem que eles tinham um certo tipo de faca, de lança em suas rodas, e eles eram feitos de madeira com aqueles ferros em suas rodas, que quando eles passavam, tanto eles atiravam, seria como a gente olhar hoje e dizer assim, era um tanque de guerra. Eles tinham tanques de guerra, claro que feito de uma outra forma nos tempos antigos, mas que esse carro, onde ele passava, ele cortava as pernas dos soldados, ele cortava as pernas das pessoas que estavam perto. Então, eles iam passando com aqueles carros, tanto eles atiravam flechas, lutavam a espada, quanto ia cortando
a perna dos soldados. Então, eles eram um exército muito temido e numeroso, um exército muito bem preparado. E esse exército era comandado a oprimir Israel. Israel tinha muito temor, tinha muito medo. E a Bíblia diz que Débora, ela convoca Baraque. Baraque era o capitão do exército israelita. E a Bíblia diz que Débora convoca ele, usada de Deus em uma profecia. Deus manda com que ela falasse com Baraque, dizendo para Baraque: nas tuas mãos Deus vai entregar Císera e todo o seu exército. Em suas mãos Deus vai colocar a vitória. Não sabemos se Baraque duvidou da profecia de Débora ou se ele temeu. O que os estudiosos dizem que ele temeu e muito, devido ao exército de Císera ser um exército muito numeroso e com carros de guerra, carros de ferro, era esses carros muito temidos. Então ele diz para ela assim: eu vou, se comigo, eu irei. Porém, se você não for, eu não irei. E Débora, ela sente ali uma indecisão, uma incapacidade de Baraque, um medo, uma covardia. Então ela diz: eu irei com você. Porém, Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. A glória não será tua, porquanto você duvidaste no seu coração. E a Bíblia diz que Débora, ela era uma dona de casa, ela era esposa, ela era uma profetisa, ela era uma juíza. Mas a Bíblia não diz que Débora era guerreira. Mas mesmo Débora não sendo guerreira, ela confiava no Deus que ela servia. Ela se levantou e disse: eu irei com você para a guerra. Eu irei nesta batalha. E Débora não sabia guerrear. Débora não tinha todo o treinamento dos soldados do exército, ela aceitou o convite de Baraque. E eu posso imaginar que Débora, ela ia à frente de Baraque apenas gritando: Baraque, Deus é contigo. Baraque, a vitória é sua. A vitória Deus colocou em suas mãos. Vai, Baraque, encorajando Baraque a prosseguir naquele propósito, prosseguir em trazer a vitória para os filhos de Deus. Porque alguém clamou, Deus enviou uma libertadora. Essa libertadora profetizou sobre a vida de um homem, um comandante do exército. Este homem temeu e ele viu que a presença de Deus em Débora, por isso levou ela para a guerra, mesmo ela não sendo uma soldada, mesmo ela não tendo preparo para uma guerra, ela aceita ir. Então ela vai gritando e encorajando aquele homem a prosseguir. E quando ele ouvia a voz dela, então ele tinha aquela coragem de prosseguir, não temia o exército inimigo. E a Bíblia diz que havia o vale do Rison, e esse lugar não chovia, era um lugar árido, não chovia. Mas a Bíblia diz que Deus tinha dito, através de Débora, Deus tinha dito a Baraque: você vai conduzir, Deus vai preparar e vocês vão conduzir o exército inimigo para o vale de Rison. Deus tinha todas as coisas preparadas em suas mãos. Deus tinha toda a estratégia para passar para aquele povo. Deus já tinha determinado a bênção, a vitória. Quantas vezes em nossa vida Deus já tem determinado a bênção e a vitória, mas nós tememos, nós não confiamos na palavra que os profetas nos entregam através da palavra de Deus. Nós deixamos de confiar e muitas vezes perecemos pela falta de confiança em Deus. É necessário que a gente pratique a confiança em Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos lançar todas as coisas diante de Deus, que nós devemos lançar todas as coisas diante das mãos dele, que nós devemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, que nosso olhar deve estar fito em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes nós tiramos o nosso olhar, colocamos o olhar mais no nosso problema do que em Deus. Muitas vezes olhamos mais as dificuldades do que para Deus.
Ele pode todas as coisas, não duvide daquilo que Deus prometeu para você. Se ele te fez uma promessa que ele vai colocar a vitória em tuas mãos, creia, toma posse nesta manhã, porque Deus é poderoso e fiel para cumprir. Nós vemos que quando aquele exército ele chega no Vale de Rison, o exército inimigo emparelha todos os seus carros para sair à guerra, à luta. E nós vemos que Deus manda uma chuva, a Bíblia diz que Deus mandou uma chuva torrencial, de forma que aqueles carros ficou atolados na lama e não podiam se mover. Então os soldados assustados, porque tudo que eles tinham de bom era aqueles carros que amedrontava as pessoas, que amedrontava o exército inimigo, eles saem correndo para o escuro, à noite, com chuva, com barro, os carros atolados, esses homens se veem totalmente despreparados agora diante do exército de Israel. E a Bíblia diz que o exército atacou e matou milhares e milhares de homens. Císera foge, vai parar na casa de Jael. Jael mata Císera com me fugiu o nome agora, é um tipo de um prego que ela lançou na fronte dele. Quando eu passei a observar a vida de Jael, como que pode ela ter pregado aquele ferro, aquela coisa na cabeça de Císera? Uma mulher que estava dentro de seu lar, cuidando dos seus afazeres, sem preparo algum, mas certamente ela já era acostumada a pregar aqueles pregos em tendas, fixando tendas com aqueles pregos, aquelas lanças. Então ela usa um daquele dali com a marreta e taca na cabeça de Císera, matando Císera. Deus cumpriu a palavra que disse pela boca de Débora, matando Císera pelas mãos de uma mulher, entregando a cabeça de Císera nas mãos de uma mulher, para que Baraque não levasse a glória, porque duvidou em seu coração do poder de Deus, duvidou da palavra que Deus havia colocado na boca de Débora. Nós vemos que Débora, o significado do nome dela é abelha. Esse significado, abelha, quando eu passei a meditar, Deus, por que abelha? Porque este nome, Débora, abelha, o significado abelha produz mel e traz doçura à vida das pessoas. Nós vemos que no Cântico de Débora, que foi onde nós lemos, lá no capítulo 5 de Juízes, Débora, ela diz que ela então se levantou por mãe de Israel, ela se levantou para buscar, para clamar a Deus. Deus ouviu o clamor daquela mulher, trazendo a libertação para o povo de Israel. Uma mulher que se levanta como mãe, o que ela queria dizer nesse cântico? Eu me levantei como mãe de Israel. Ela tinha um amor tão grande pela sua nação, pelo seu povo, e ela lá debaixo da palmeira, ela clamava: Deus, tem misericórdia deste povo, liberta este povo da opressão do inimigo, Senhor. Deus quer levantar a mim e a você como intercessora. Deus quer levantar a mim e a você como uma mulher que clama pela sua nação, uma mulher que paga um preço de vida consagrada diante de Deus para libertar este mundo, esse povo do pecado. Nós vemos que a nação, todo mundo caminha para o seu final, todo mundo caminha para o seu final andando em pecado. Nós vemos que cada dia mais o povo tem se corrompido. O que é que eu e você temos feito para fazer a diferença? Débora era uma mulher comum como nós. Deus só precisa de um coração disponível para fazer a diferença. Deus não está preocupado se você tem teologia, se você tem faculdade, se você tem um bom salário, se você tem um carro novo, se você tem uma casa maravilhosa. Deus não está preocupado com nada disso. Deus, ele espera de nós apenas que tenhamos
um coração disponível para servir na sua obra. E eu creio que aqui nesta manhã tem mulheres cheias de Deus, mulheres com o coração disponível para que Deus possa usar. Quando Deus usou Eude, levantou um libertador, não precisou levantar toda uma nação, não precisou levantar um grande exército, não precisou levantar milhares de pessoas, mas Deus levantou uma mulher, porque ela tinha o coração disponível. Deus levantava um homem, porque ele tinha o coração disponível para cumprir a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus ordenava. Deus espera de mim e de você apenas que tenhamos um coração disponível. Deus, mas eu não sei fazer, como que eu vou fazer, Senhor? Se eu não sei fazer, Pai. Mas eis-me aqui, Senhor. O meu coração está disponível para o Senhor. Uma pessoa comum, assim como Débora, mas com o coração disponível, pode fazer uma grande diferença. Deus não precisa salvar toda a sua casa, porque Ele salvou você e é através de você que Ele vai libertar o restante. Deus não precisa salvar todas as pessoas lá dentro do seu trabalho, porque Ele salvou você e é você que Ele quer disponível para te fazer um libertador lá dentro do seu trabalho. Deus escolheu a nós, estamos aqui servindo a Ele, se estamos aqui é porque cremos no poder dEle. Ele escolheu a mim e a você para fazer a diferença nessa geração. Deus escolheu você para fazer a diferença na sua comunidade. Deus viu você clamava a misericórdia deste povo. Deus ouviu, Ele viu você orando. A Bíblia diz que Deus não só ouve, mas aquele que te vê no secreto, Ele te contempla, Ele se curva para ouvir a sua voz. Esse Deus que te vê, Ele manda resposta para você nesta manhã. Esse Deus que te vê, Ele tem a solução para o seu problema. Esse Deus que viu você clamando, Ele quer te levantar como libertador. Então não desista, não desanima. Ah, mas eu não sou soldada, eu não sou guerreira. Mas Deus faz você ser capaz. Deus te capacita. Quando Ele chama, Ele traz a capacidade e não vem de nós para que não nos gloriamos, como Deus não entregou a cabeça de Císera nas mãos de Baraque, para que ele não se gloriasse, para que ele não levasse a glória embora, mas Deus entregou nas mãos de Jael. Deus, ele capacita aquele que acha que não tem capacidade, aquele que se acha grande demais, ele já é grande demais, não tem espaço para Deus. Mas quando nós nos sentimos uma abelhinha, apenas a nossa função, como Débora, que o significado do seu nome era abelha. Deus, eu estou aqui. Eu quero, Senhor, em meio ao caos, eu quero trazer um pouco de doçura. Eu quero trazer doçura para o meu lar, eu quero trazer doçura para a minha nação, eu quero trazer doçura para a comunidade onde eu vivo. Eu quero trazer doçura, Senhor, lá na escola que eu estudo. Deus, Ele só espera isso de nós. Nós não precisamos ter tanta sabedoria, não precisamos ter tantos estudos para fazer a obra de Deus. Quando temos um coração disponível, a humildade, o coração sincero diante de Deus, isso basta. Deus nunca precisou levantar muitas pessoas, mas a Bíblia diz em todo o tempo, no livro de Juízes, no livro de Reis, vemos muitos lugares também que diz, e Deus levantou um libertador. Deus quer levantar você também nesta manhã, que você com o coração aberto e disponível diante de Deus, para que Deus venha te usar poderosamente para fazer a diferença aonde você está. Não precisamos ir lá para a África, não precisamos ir para os Estados Unidos, não precisamos ir tão longe para fazer a obra de Deus. Vamos começar pela nossa casa. Débora, ela cuidava do seu lar, ela era esposa, e Deus deixou bem claro isso, que Débora era esposa de Lapidote. Débora era uma pessoa igual a mim e a você. Débora era uma juíza porque julgava as nações, confiava em Deus.
E quantas vezes pessoas chegam diante de nós e lançam causas delas diante da nossa vida, e muitas vezes nós fazemos tanto pouco caso na história daquela pessoa. E hoje, ainda hoje, mesmo sem estudo, mesmo sem faculdades, podemos ser juízas, podemos julgar a causa do povo, comandadas por Deus, podemos ser assim como Débora. Deus venha levantar mais em nossos dias, que Deus venha usar a mim e a você, porque eu sei que nesta manhã você tem colocado o seu coração diante de Deus e tem dito para Ele: eis aqui o meu coração disponível. Eu não tenho armas, eu não tenho carros de guerra, eu não tenho armadura de guerreira, de soldada, mas eu estou aqui, Senhor. O meu coração está disponível para que o Senhor venha usar conforme tu queres. Que o Senhor levante você para fazer a diferença nessa nação. Que muitas vezes o nosso nome não precisa aparecer, mas que venhamos deixar um legado doce para aqueles que nos rodeiam, que todos vão dizer sim, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro da história dela, eu lembro do que ela fez, eu lembro dos feitos dela, porque ela era uma mulher de Deus. Deixa doçura, deixa um legado de doçura. Vamos trabalhar como as abelhas trabalham incansavelmente. Quando eu vejo que o nome de Débora significava abelha, também significa trabalho incansavelmente. As abelhas trabalham, trabalham, trabalham produzindo doçura. Que nós possamos fazer a diferença e trazer essa doçura para os nossos dias, em meio a dias escuros, em meio a dias nublados, em meio a tantas dificuldades, que nós possamos fazer a diferença. Que Deus abençoe, irmãs. Eu acho que eu já até passei do horário um pouquinho. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada uma. Deus abençoe por ficar aqui comigo até agora.